Boa noite, seja bem-vindo. Vamos juntos agora, cheios da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, iniciar a leitura de mais um capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Então aquieta o seu coração nesse instante, convide os seus, abra sua Bíblia e vamos pedir a Deus discernimento, crescimento, sabedoria, para que nós possamos, nos dias que nós temos na carne, viver bem, viver em paz e tranquilidade, com toda mansidão e temor de Deus. Amém? Então vamos lá, estamos lendo a Bíblia em sequência cronológica, estamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, aqui por volta do ano início de 57, primavera de 57 em Corinto, mais precisamente no porto de Cencreia, né? É de lá que Paulo está escrevendo aos romanos, povo que ele não viu, não conhecia essa igreja ainda, mas que pretendia, após descer a Jerusalém com as ofertas de todo o povo ali da Macedônia e da Caia que ele arrecadou, levar até Jerusalém, de lá ser encaminhado para Roma, e de Roma fazer dali uma base missionária para ele ir até a Espanha, onde ele queria pregar a todos, porque ele entendia que ele era devedor a todos por conta do Evangelho, e ele entendia também e sabia em si mesmo que o Evangelho era o poder de Deus para transformar o mais vil pecador, entre os quais Paulo era um deles, que perseguia a igreja e que assolava a igreja. E no verso 4, depois que ele mostra que todo mundo pecou, todos, seja o mais vil pecador do Império Romano, seja os judeus, seja os irmãos da igreja, seja quem, todos pecaram. Quem nasce nessa terra já nasce no mundo caído e já nasce experimentando dores, já nascem dores, cheio de ambivalências e ambiguidades. Então ele vai dizer que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, para que cabe toda jactância, já que o homem, na sabedoria de Deus, não quis adorar a Deus, preferiu adorar a criatura. Então Deus, por meio da cruz, resolve, por loucura, salvar a todos, né? Para que acabe toda presunção e toda jactância. Então no capítulo 4, Paulo vai mostrar que isso, a fé, é muito antes de lei, e ele vai dar o exemplo de Abraão nesse instante. Eu quero caminhar com você, vamos lá. Diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, ou seja, pela produção humana, tentando cumprir lei, fazer ao agradar a Deus? Vamos dizer que nada. Na carne ele não conseguiu nada, ele chegou aos 100 anos de idade praticamente sem filho, sem herança nenhuma. Porque se Abraão foi justificado por obras, pela produção dele, por cumprir algo dele, satisfazer a vontade de Deus a partir de si, da sua carne, ele tem de se gloriar, ele pode se gloriar, porém não diante de Deus, porque ele era um pecador. Pois que diz a Escritura? O que diz? O que está escrito aqui no Velho Testamento? Está escrito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Lhe foi atribuído por justiça, como justiça. Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então ele foi justificado, ele foi salvo porque ele creu em Deus. E porque ele creu em Deus, ele fez o que ele fez, ele obrou. Então a fé é antes das obras. Vamos lá então, verso 4. Ora, ao que trabalha, aquele que trabalha produzindo, fazendo por si mesmo, o seu salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida, uma obrigação, tem que pagá-lo, ele trabalhou para mim. Mas ao que não trabalha, aí ó, aquele que não faz nada para se satisfazer na lei, mas porém crer naquele que justifica o ímpio, crer naquele Deus que justifica o ímpio, o pecador, a sua fé de descansar em Deus, de crer em Jesus, lhe é atribuída como justiça. Eu não posso me justificar, mas eu descanso no que Cristo fez. Isso me é atribuído como justiça. E é assim também, verso 6, que Davi,
declara ser bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui justiça. A quem o Senhor atribui justiça, independentemente de obras. Aí ele vai citar o Salmo 32, que é um salmo que todo mundo praticamente sabe de cor, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados, cuja iniquidade é perdoada. Então, feliz é o homem a quem o Senhor não atribui a ele, não imputa a ele iniquidade, pecado. Bem-aventurado é aquele, feliz é aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado. É assim que está no Salmo 32, né? Está aí até o verso 8. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor jamais atribui pecado. Ou seja, por quê? Porque Deus colocou esse pecado lá na cruz sobre Jesus, conforme Isaías 53. Verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança, essa felicidade, essa alegria, exclusivamente sobre os circuncisos, os judeus, ou simplesmente aqueles que passaram pelo rito do batismo e entraram dentro de uma religião? É só sobre eles que estão lá dentro e dizem que são de Deus simplesmente porque são judeus, circuncidados, simplesmente porque estão dentro de uma religião, passaram por um batismo? Ou também vem essa bem-aventurança sobre os incircuncisos, aqueles que não são judeus, aqueles que ainda não passaram por um rito? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, essa bênção, essa bem-aventurança vem sobre todo aquele que crer em Jesus, independentemente se é judeu ou não, se é circunciso ou não, se ele passou por um batismo ou não. Você percebe então que dentro do nosso mundo espiritual, o batismo ele não tem poder salvífico. O cara que entra por um rito de batismo, faz parte de uma igreja, sem crer em Jesus de fato, sem morrer com Jesus, aqui não resolveu nada. Verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída essa bem-aventurança a Davi e a Abraão todos? Vamos lá. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Abraão estava circuncidado quando isso lhe foi atribuído ou quando ele era incircunciso? Aí ele vai explicar, já vai dar a definição. Ele está fazendo perguntas porque ele está conversando, escrevendo para o povo judeu, para os cristãos, e ele sabia que o povo já estava fazendo essas perguntas com relação à fé de Paulo. Aí Paulo explica, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, a ponto de marchar, de caminhar, de entregar o seu filho ali, isso foi 15 anos antes da lei chegar, da circuncisão chegar. Da circuncisão, de ser circuncidado. Aí diz o texto, verso 11. E ele recebeu o sinal da circuncisão, né? Que é o corte no prepúcio do pênis, como selo, tá vendo? Como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, então o batismo, se eu pensar, como muitos dizem, que o batismo é o que está mais para a circuncisão, então eu vou dizer assim, então o batismo é apenas um significado de algo que já aconteceu no seu íntimo. Então o batismo não tem poder salvífico. Acabou. Aqui morre essa discussão. Verso 11, foi o que eu li agora. E ele recebeu a circuncisão depois. Para quê? Para vir a ser pai, seu pai, Abraão é chamado pai da fé, de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E veio a ser o pai da circuncisão, o pai de todos os judeus e de todos aqueles que andam nas mesmas pegadas deles da fé. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso é tremendo, amados. Então, aqui é que está o ato da fé. É antes de qualquer rito.
É aquele momento em que você escuta a voz de Deus, ela cai no coração e você crê, você descansa nesse Deus que está feito. Então Jesus é o seu descanso, é o seu Shabá, é o seu sábado, é o seu descanso. E isso é antes. Então bem-aventurado é esse que anda na pegada de Abraão, nas pisadas de Abraão. E olha, amados, Abraão é o chamado pai da fé. Mas você observa que Abraão não tem sinais milagrosos. Abraão não falou em línguas, ele não ressuscitou ninguém, ele não curou ninguém, mas ele creu. Ele obedeceu à voz do Senhor no íntimo dele, no coração dele. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser dele do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, amados, ó, de uma vez para sempre, está aqui, ó. Não foi por intermédio da lei que Abraão, a descendência de Abraão, que envolve o judeu que crê hoje, que envolve cada um de nós que cremos em Jesus, que coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, de espalhar isso para o mundo, e sim mediante a justiça que vem da fé. Então eu sou justificado quando eu creio, pois se os da lei, os que são judeus naquele tempo, e também esses que entraram para dentro de uma religião através do batismo de qualquer um outro rito sacerdotal, se são eles é que são os herdeiros, se é isso que é a garantia, aí diz o texto, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, você anula a fé, você cospe na cruz, você destrói tudo. Porque aí passa a ser tudo nominal. Por isso que os judeus iam longe fazer um prosélito. O que era fazer um prosélito? Era pegar alguém lá gentil, que não era judeu, e obrigá-lo a ser judeu. E como que ele mostrava que ele era um judeu? Quando o homem deixava circuncidar. E a família dele toda vinha junto. Cortava. Então, quando é que um homem entra para dentro de uma religião? Quando ele passa pelo rito do batismo ou qualquer um rito parecido. Então, esse rito, passar pelo batismo, sem crer, sem morrer com Jesus, não tem significado. Porque aí eu vou dizer assim, então, salve é todo mundo que é batizado. E para que a cruz, então? Para que o sofrimento de Jesus? Não tem significado. Verso 15, porque a lei, o mandamento em si, para quem vive dele e quer se salvar por meio dele, ó, porque a lei suscita a ira, levanta a ira. O que levanta a ira? Porque eu sei que eu não consigo cumprir toda a lei. Então toda vez que eu erro, a lei me mostra, você é um pecador. Aí cai a ira sobre mim, ou seja, eu vou acumulando culpa, medo, condenação e morte. Culpa, medo, condenação e morte. Por isso que todo mundo que vive pela lei vive assim, tremendo, culpado, 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 culpado. E o sentimento de culpa permanece. Pois diz o texto, ó, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, onde a lei é retirada, acaba o chão dela, ela não é mais, a minha âmaga, aquilo que me alimenta, que me estimula. Onde a lei morre, também já não há transgressão. Por isso que o pecado morreu na cruz. Jesus cumpriu tudo por nós, para suspender a lei. E eu vou viver agora pela fé. Aí entra aqui agora os cínicos, os dissimulados. Ah, então tá bom. Agora eu vou viver pecando. Porque quanto mais eu peco, não tem pecado mesmo, não tem lei para mostrar que eu pequei. Então aí vai vir mais graça sobre mim. Então, por isso que Paulo está fazendo perguntas de retórica. Porque Paulo está aqui escrevendo como se ele estivesse conversando com um judeu, com um cristão imaginário. E Paulo faz perguntas que ele faz e Paulo mesmo responde. Verso 16, ó. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, dom de Deus, gratuito, favor imerecido, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência de Abraão, não somente ao que está no regime da lei, ao judeu, não somente para aquele que, entre aspas, fez um batismo, mas ao que é da fé. Ou seja, somente para aquele que é da fé. Vale para o judeu que ter fé, vale para o que faz o batismo, mas que fez o batismo em fé. Só assim. Mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, não é só de judeu.
O verdadeiro Israel de Deus é espiritual, está para além daquela geografia lá. Ó. Embora Deus tenha um compromisso com eles, porque Deus não anula as promessas deles. E Deus tem um projeto de tratamento com eles ao longo desses dias, desse tempo. Tá vendo? Abraão é o pai de todos nós, porque está escrito lá desde Gênesis 12, ó, por pai de muitas nações te constituí. Abraão, vem, eu te farei bênção para todas as famílias da terra, Abraão. Então, Abraão profetizou o evangelho. Abraão creu no evangelho eterno, ele creu nessa pátria celestial, mesmo sem vê-la no chão da terra. Ele creu que a Canaã celestial era mais do que aquela geografia do Oriente Médio. Ele creu na cidade eterna que desce. Por isso que ele sacrificou o filho. E por que ele sacrificou o filho? Porque o machado já estava descendo sobre o filho dele. O anjo é que bradou, gritou. Porque ele sabia que o Deus que o pediu para sacrificar o filho era o Deus que ressuscitaria dentre os mortos. Aí você vai ver então que a fé crê em ressurreição. Quer ver? Ó? Diz o texto, perante Abraão, a fé que teve Abraão perante Deus, aquele no qual creu. Está vendo? Deus que ele creu, Deus que vivifica os mortos, ressuscita mortos. Ele sabia que Deus iria ressuscitar o filho dele, ainda que ele sacrificasse, e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, o que Abraão está trazendo aqui em mente, o que Paulo está escrevendo, é que tudo que você vê aqui existe do que não era. Ex nihilo. Deus criou do nada. O homem, quando cria, ele cria da matéria já existente. Ele cria do que pré-existe. Deus não. Deus cria do nada. Essa é a loucura da fé. Deus traz para a existência as coisas que não existem. Então, portanto, nesse instante, eu e você devemos sim sonhar, porque tudo é possível que crê. Então, traz à memória no seu coração sonhos que você teve e que estão aí agora aterrados, paralisados, porque pessoas te diminuíram. Você se diminuiu. Não, conte seus sonhos, narre os seus sonhos. José não teve vergonha de contar os sonhos dele. E os sonhos dele o levou longe. Tudo começa aí. Não descreia. Você é obra-prima de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Você é antes de qualquer problema e dor que você tenha. Então não te diminuas. Não deixe nesse instante nenhuma deficiência, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum problema, nenhuma doença diminuir seus sonhos. Porque Deus traz para a existência as coisas que não existem. Então persevere, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui diante do Deus dos impossíveis. Aí, ó. Olha o verso 18, que coisa linda. Abraão, esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque ele já tinha 100 anos. Ele não tinha condições, humanamente falando, biologicamente falando, de relacionar sexualmente com Sara de 90, que já tinha passado de todo o período do fluxo menstrual dela, ficou para trás. Não tinha como, humanamente falando, gerar nada, vida dali não. Então Abraão creu, por isso é que ele foi abençoado, e a ele foi atribuído justiça, salvação, porque ele não esperou na carne. Se ele fosse esperar a produção da carne dele, não saía nada. Aí, ó. Ele veio, creu contra a esperança, verso 18, para vir a ser pai de muitas nações no mundo. Dele o evangelho chegou no mundo. Então Abraão não creu apenas em judaísmo não, em judeus não. Não tinha circuncisão, não tinha lei ainda não. É bem antes. Segundo lhe fora dito, Deus disse para ele, assim será a tua descendência, numerosa, Abraão, como a areia do mar. Era ou não era loucura Abraão crer com 100 anos de idade que ele ia ser pai? Era loucura. Então por isso é que os loucos, que na verdade louco nós não somos nada, a nossa loucura, quando você vai observar, ela tem um chão firme. Nós estamos na rocha.
A minha loucura só é loucura para aquele que está lá fora, sem discernir, sem compreender, cego neste mundo. Quando você chega aqui em Jesus, não, aqui tem um chão, tem um fundamento, tem uma rocha para mim pisar. E diz o texto, e sem enfraquecer na fé, Abraão, sem desanimar, sem retroceder, sem voltar atrás, sem murmurar, sem reclamar, sem vacilar, sem titubear, mesmo com o corpo já amortecido, fraco, sem conseguir mais levantar nada para ter uma relação sexual com a mulher dele, Sara, embora levando em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, não deixou de crer, ele não duvidou e se tornou incrédulo por incredulidade da promessa de Deus. Ele continuou crendo, porque tantas quantas são as promessas de Deus, meu irmãozinho, aí sim nós temos nelas o sim de Deus, a promessa de Deus, a aprovação de Deus. Mas pela fé, Abraão e eu e você nesse instante, nos fortalecemos dando glória a Deus. Foi assim que Abraão fez, pela fé, fé na voz que ele ouviu, no Deus que o chamou. Ele se fortaleceu e saiu dando glória a Deus, porque não é fácil aquele processo de Abraão, de ouvir aquela voz de Deus, de pegar o filho dele com praticamente uns 12 anos de idade, por aí, talvez menos, e caminhar com ele até o monte para sacrificar. Imagina o tanto de dúvida, de angústia, de medo que teve no coração de Abraão, de sombras e temores que teve. Ainda assim, ele deixou a fé falar mais alto e ele foi até lá. Estando ele, Abraão, plenamente convicto. Então, Paulo está usando aqui a Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção. Certeza, convicção, estando plenamente convicto de que esse Deus que o chamou era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado, atribuído para a justiça dele, para a salvação dele. Aleluia, amados, isso é tremendo. Então não desanime não, minha irmãzinha, nesse instante. Deus nos chamou para perseverar. Deus não nos chamou para nadar e morrer na praia, não. Deus não nos chamou para correr e parar no meio da jornada, não. A nossa carreira tem que ser completada. Nós temos que alcançar o prêmio. Por que nós temos que perseverar? Porque eu fui chamado para isso. Eu sou salvo para perseverar. O salvo, ele não fica no meio do caminho. O que tem fé como Abraão, ele não se prostra. Agora, aqueles que estão crendo só neste mundo, nas prosperidades deste mundo, ele não aguenta o tranco. Não vai aguentar o tranco. Verso 23, e não somente por conta de Abraão, dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual Jesus, nosso Senhor, foi entregue na cruz por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação. Então, tudo que aconteceu com Abraão, imagina aí, há 6.000 anos atrás, no mínimo, por aí, não foi só por conta de Abraão, foi por conta de mim e de você hoje, no tempo e no espaço, para que você também receba essa salvação, esse perdão dado na cruz, porque a cruz é a consumação de tudo, para mostrar que fé é antes de todas as coisas, e a fé nunca é meritória, não é sua a capacidade de crer, não, fé não tem a ver com isso, fé é um descanso no que está feito, por isso não é carne, não é produção humana, é um descanso, e Jesus é o seu Shabá, é o seu descanso. Descansa e confia no Senhor que conduz você, que alimenta você todos os dias, que fortalece você. E não deixe nunca ninguém te diminuir. E não deixe que você se compare com ninguém, porque Deus tem uma promessa para você. Deus te chamou para perseverar.
Deus te chamou para ir até o fim, então não desanime nesse instante não. Vamos orar nesse instante e colocar nossos sonhos, nossos projetos, nossas casas, nossas causas diante de Deus, nossas dores e angústias. Vamos depositar aos pés desse Deus que ressuscita mortos. O fim da morte é o prelúdio da vida. Abraão creu nisso. Ele creu tanto que foi preciso um anjo bradar e gritar: Abraão, não faças isso. Porque ele cria na ressurreição. E eu creio em ressurreição. E eu sei que você crê que Deus ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita saúde, ressuscita tudo na sua vida. Então ore nesse instante. Ore comigo nesse instante. Pai, obrigado por esse encontro de oração, de leitura de palavra, de Bíblia, em que nós entendemos que de fato, oh Deus, a fé verdadeira crê em ressurreição. E a fé é antes de qualquer rito, circuncisão, batismo. Sim, Pai. E a fé nivela todos diante de Ti, porque todos para chegar a Ti, para serem justificados e salvos, para ser o bem-aventurado, para ser atribuída a Ele a justiça, tem que passar pela cruz, tem que crer no absurdo, na loucura da cruz, onde o Senhor se faz carne, Pai. Paga os nossos pecados, anula as nossas transgressões, suspendendo a lei, Pai, ressuscitando dos mortos e vencendo a morte, para mostrar que a nossa salvação está garantida. A ressurreição é fato, aleluia, Pai, e nós cremos, e nós cremos, nós cremos e nós cremos. Então ressuscita os nossos sonhos, oh Deus, ressuscita aqueles que estão paralisados, oh Deus, ressuscita aquele que está morto nesse instante, Pai, e levanta, Pai, essa carne que está abatida, essa alma que está ferida, que está enclausurada, que está numa caverna desejando a morte. Levanta esse espírito que está desanimado, Pai, prostrado, levanta-nos em fé. Sim, Deus, sim, faz de cada um de nós nesse instante bem-aventurados e retire, Pai, toda culpa e sentimento de culpa, oh Deus, subjetiva que está sobre aquele, Pai, que outrora pecou e acha que nunca mais terá perdão. Traz o que se sente distante, traz para a Tua presença e enche nossas casas de luz. E guarda as nossas casas com os Teus anjos, anjos com espada de fogo na mão, e destrua, Pai, toda seta, todo dardo do maligno lançado contra as nossas casas, nossas vidas, tentando paralisar-nos, retirando de nós a alegria, a salvação, a paz e a tranquilidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. É assim que nós oramos gratos por tudo nesse instante, Pai, por tudo. E muito obrigado pelo milagre de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.